Essa semana eu coloquei essa questão aqui nos stories para o pessoal responder e eu vi que muita gente errou e eu quero aproveitar ela para a gente comentar com vocês um assunto importante de direito constitucional. Então vamos passar aqui nossos 5, 10 minutinhos estudando direito constitucional em cima dessa questão que eu coloquei nos stories e muita gente errou. Diz assim, ó, um grupo formado por 180 deputados federais apresentou uma proposta de emenda à Constituição para inserir, dentre as atribuições do Congresso Nacional, a possibilidade de revisar as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Edson, deputado federal, integrante da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal, munido de toda a documentação suficiente, deseja ajuizar uma ação, atenção porque esse ponto é importante, para barrar o trâmite da PEC na Câmara. Eu estranhei quando muita gente errou essa questão e quando eu vi lá, eu falei, bom, aqui tem um ponto que precisa então ser revisado, vamos falar sobre isso, vamos fazer nosso videozinho sobre isso. Veja, primeira coisa aqui, ó, a PEC foi apresentada por um grupo de parlamentares. Até aqui tudo bem, nenhum problema. Você sabe que a Constituição diz que as propostas de emenda à Constituição podem ser apresentadas por um terço de deputados, um terço de senadores, presidente da República ou mais da metade das assembleias legislativas dos estados, manifestando-se cada uma delas pela maioria dos seus membros. Aliás, essa hipótese aqui eu acho que pode cair na sua prova, depois eu faço até um videozinho sobre ela. O fato é que a questão diz que depois que quando a PEC foi apresentada, e na apresentação nós não temos nenhum problema com ela, porque foi um grupo, embora a gente tenha que fazer o cálculo ali, porque tem 180 deputados, mas acredite em mim, 180 é mais de um terço da Câmara dos Deputados, que é 171, o problema está ali no conteúdo da proposta. É que a proposta, ela diz que o Congresso Nacional vai poder revisar as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Bom, Edson é um parlamentar, e eu estou dizendo na questão que ele é integrante da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, e ele deseja propor uma ação para impedir, para barrar o trâmite da PEC. E olha as opções que a questão trouxe para a gente ali, ó. Ele está dizendo assim, ou é uma ação popular, ou é um mandado de segurança, ou é uma reclamação constitucional, ou é um habeas data. Muita gente respondeu que a resposta aqui seria reclamação constitucional. E eu fiquei com a orelha em pé com relação a isso. Aqui, pessoal, nós estamos diante do controle de constitucionalidade realizado pelo Poder Judiciário de forma preventiva. Essa é uma situação excepcional. Controle preventivo é quando a lei ou a emenda ainda está sendo votada, tramitando. Nesse ambiente de trâmite de proposta, apenas o Legislativo e o Executivo participam efetivamente do controle de constitucionalidade. O Legislativo, por meio das suas comissões, que pode dizer que a lei é inconstitucional, que a PEC é inconstitucional e nem deixar seguir, e o Executivo, no caso da emenda não, mas o Executivo nos projetos de lei realiza controle preventivo, realizando o veto. No caso das emendas não tem veto de emendas, não tem sanção, nem tem veto, portanto não haveria aqui controle do Poder Executivo. Mas e o Poder Judiciário? Se por acaso uma proposta de lei ou um projeto de emenda à Constituição estiver tramitando e ele violar a Constituição, será que o Poder Judiciário pode interferir nesse procedimento de elaboração e mandar, atenção, parar o trâmite da proposta? Veja que é sobre isso que a questão trata, ó, porque ele fala assim, Edson, deputado federal, munido de toda a documentação suficiente, deseja ajuizar a ação para barrar o trâmite da PEC na Câmara. Nesse caso, a ação cabível é um mandado de segurança individual, porque Edson, como parlamentar que ele tem um direito subjetivo, como parlamentar, de não ser obrigado a participar da votação de uma proposta de emenda à Constituição que viole a Constituição. Lá no artigo 60 da Constituição, no parágrafo 4º, diz assim, ó, não será objeto de deliberação, veja que a Constituição veda que você possa votar a proposta, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. E aí um dos incisos que está lá é a separação dos poderes. Pelo teor da proposta que está aqui, o Congresso Nacional iria revisar as decisões do Supremo Tribunal Federal. Isso quebra a separação dos poderes.
O Supremo Tribunal Federal decide uma coisa, vai para o Congresso Nacional, o Congresso Nacional derruba a decisão do Supremo, não faz o menor sentido isso. Então essa PEC ela tem a pretensão de quebrar a separação dos poderes. Se ela quebra, se ela viola a separação dos poderes, eu, Edson, parlamentar, não posso ser obrigado a participar desse processo de votação. Então eu vou ao Supremo Tribunal Federal, através de um mandado de segurança, para pedir que o Supremo Tribunal Federal determine que a proposta seja barrada, ou seja, que ela nem prossiga no seu andamento. Isso é feito por meio de mandado de segurança, impetrado, logicamente, no Supremo Tribunal Federal. Atenção para a gente encerrar aqui essa revisão. Cuidado, tá, pessoal? Porque o Supremo Tribunal Federal ele só vai poder ser provocado, nesse caso, por um parlamentar, não por um partido político. Segundo, o parlamentar que provoca por meio desse mandado de segurança, ele precisa estar participando do processo legislativo. E terceiro, o Supremo Tribunal Federal só vai interferir diante das seguintes circunstâncias. Preste atenção. Proposta de emenda à Constituição, ou seja, uma PEC, que viole o devido processo legislativo ou viole cláusula pétrea, PEC, que viole o devido processo legislativo ou viole cláusula pétrea, ou projetos de lei, aí não é PEC, é projeto de lei, mas no caso do projeto de lei, apenas se o projeto de lei estiver violando o processo legislativo, o procedimento. Cuidado! Uma lei ruim, absurda, boba, teratológica, a lei, o projeto de lei, por mais absurdo que seja, se ele estiver tramitando, o Supremo Tribunal Federal não vai mandar parar por meio de mandado de segurança, porque o Supremo Tribunal Federal vai agir aqui em deferência ao Poder Legislativo. Depois, se essa lei for inconstitucional, o Supremo declara ela inconstitucional. Mas no trâmite do projeto de lei, não estou falando de emenda, no trâmite dos projetos de lei, o Supremo só interfere se estiver em violação ao devido processo legislativo, ou seja, uma inconstitucionalidade formal. Então vamos voltar para a questão para a gente encerrar. Voltando aqui para a questão, ó. Então Edson tem documentação suficiente, mostrando que é parlamentar, mostrando que está participando do processo legislativo, mostrando que a emenda, a proposta de emenda viola a Constituição. Ele apresenta ali, ó, um mandado de segurança coletivo. Professor, eu marquei reclamação. Reclamação constitucional tem um cabimento específico, a gente pode fazer um vídeo depois sobre isso. Vou lembrar rapidamente. Reclamação constitucional, hipótese 1. Quando um ato, uma omissão ou uma decisão judicial usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal. 2. Quando um ato, uma omissão ou uma decisão judicial viola a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. E 3. Quando um ato, uma omissão ou uma decisão judicial viola ou nega a aplicação a uma súmula vinculante. Não era nenhum desses três casos. A alternativa correta aqui era a alternativa B, mandado de segurança. Quem acertou, parabéns. Quem não acertou, aproveita para revisar. Como diria o Muhammad Ali, toda vez que eu luto, eu nunca perco. Ou eu ganho, ou eu aprendo. Valeu, até a próxima.